aprendi! Seja muito bem-vindo ao nosso workshop Afiando Seu Machado. Chegou o nosso momento, finalmente chegou o nosso momento de aprender a aprender. A gente está... Bom, eu estou aguardando por esse momento faz mais de 2 meses, porque eu precisava desse espaço aqui junto com vocês pra gente conversar sobre um método de estudos. Vocês sabem que eu não sou a menina das diquinhas de estudos, eu sou a pessoa que vai te ajudar a ter mais foco nos estudos e eliminar a procrastinação. Então o workshop Afiando Seu Machado é justamente para isso. Sejam muito bem-vindos todos e todas. Oi Amanda, oi Matheus, oi Lucas, oi Samara, oi Marilene. Vocês estão bem, gente? Nessa segunda-feira, para começar a semana assim, ó, arrasando. Workshop Afiando Seu Machado. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar essa aula, esse workshop que vai ser um divisor de água nos seus estudos. Isso eu garanto, porque foi um divisor de águas não só nos meus estudos, como na minha carreira profissional, como na minha vida. Olá, boa noite Luiz, boa noite Andréia, boa noite Henry, Ilma, Ana. Oi, Ana. Galera, é o seguinte, pra gente começar com o pé direito, eu quero saber se vocês estão começando a afiar. Quero saber se vocês estão afiados de verdade. Me conta aqui para o quê? Qual é o objetivo de vocês com os estudos? Me conta, eu estudo para concurso, eu estudo para me destacar na carreira, eu estudo na faculdade. Me conta aqui embaixo. Boa noite, boa noite. Me conta aqui embaixo para o que você estuda. Eu estudo para crescer pessoalmente, estudo desenvolvimento pessoal. Ó, tô com os livros desfalcados aqui porque hoje vai ter prática, viu? Vou mostrar pra vocês como é que faz a visita, vou mostrar na prática. Eu não sei fazer nada mais ou menos, então vocês aguentem aí, já pega bloquinho de anotação porque vai ser uma super live. Carreira... Me conta, passar no concurso e melhor na faculdade, concurso, vestibular de medicina, concurso, área fiscal, faculdade. Boa noite, boa noite. Bom saber, porque daí a gente já vai alinhando as nossas expectativas para essa live. Eu vou conseguir direcionar bastante para a galera de concursos, desenvolvimento pessoal, educação dos filhos. Ai, que lindo, Ilma. Vocês não sabem, assim que eu sair daqui, já vou contar esse segredo pra vocês. Tá rolando um lançamento de um curso sobre maternidade que eu quero fazer. Eu não tô assistindo a live, mas eu com certeza vou comprar. Então, eu tô terminando esse projeto. Até o final dessa semana eu termino esse projeto aqui com vocês. E eu quero começar os meus estudos sobre maternidade. Tô muito animada, muito feliz. Porque assim, ó, gente, maternidade é uma coisa que nesses 4 meses de grávida, você escuta muita coisa. E quando você não sabe, quando você não tem um conhecimento sobre o assunto, tudo meio que te assusta, sabe? É muito ruim não ter conhecimento sobre o assunto. Tudo te assusta, são muitas opiniões de formas diferentes. Quem é mãe aqui sabe. Boa noite, mamãe. Boa noite, Lê. Quem é mãe aqui sabe... ou quem ficou grávida ou está grávida sabe que a gente escuta um monte de coisa. Agora, quando a gente estuda sobre o assunto, a pessoa pode falar o que ela quiser, porque vai bem maravilhosamente entrar para um ouvido e sair pelo outro, porque você tem conhecimento sobre o assunto. Por isso que muitas vezes vocês ligam muito para a opinião dos outros, do que os outros falam de vocês, porque vocês não têm certeza do que vocês estão fazendo com a vida de vocês, vocês não buscaram conhecimento sobre aquilo. É verdade, né, Ilma? É duro. Mas a gente eu vou começar a estudar, vou ficar craque, vou ser uma mamãe craque em todos os assuntos de maternidade, tô super animada. É o próximo projeto. Eu divido meus projetos assim por meses. É o próximo projeto de metade de agosto, setembro ali. Tudo que não conhecemos gera medo, Paloma falou, é isso aí. E é justamente por isso que estudar traz aquela sensação de que você... As pessoas até falam, né? Conhecimento é poder, e de fato é. Porque te traz o conhecimento...
o conhecimento da verdade. Tem um livro aqui, acho que ele tá aqui embaixo, ele chama Vida Intelectual, um dos melhores livros. Esse livro aqui me fez construir o SME da forma como ele é hoje. A Vida Intelectual. E ele fala exatamente isso, que estudar é uma oração à verdade. Muito lindo, né? Mãezona do ano, se Deus quiser. Se Deus quiser. Papai do Céu abençoe os meus estudos e a minha força de vontade, porque não deve ser nada fácil. Domínio, controle, tudo isso o estudo ajuda. Beleza, me contaram qual que é o objetivo de vocês nos estudos. Vamos focar. Pra quem não sabe, eu sou especialista em aprendizado e produtividade há mais de 5 anos. Já atendi mais de 300 alunos, aprendizes maravilhosos de diversas áreas. Temos psicólogos, enfermeiros, pessoal do direito tem aos montes. Pessoal da medicina também que vai prestar residência ou que vai prestar o título de residência. O pessoal de vestibular de medicina, como apareceu aí. Programação, tenho vários programadores, eu amo porque eles me ajudam a mexer no site, porque eu sou péssima em tecnologia, eles super me ajudam. Temos também engenheiros, vários engenheiros melancólicos que eu amo tanto. Engenheiros químicos, aliás, minha mãe é engenheira química, admiro muito quem fez química porque não é fácil, mas com o método de estudos, qualquer estudo passa a ser possível de ser retido, né? Então, atendi mais de 300 alunos em diversas áreas e em diversos países. Tem gente que está lá na Austrália, precisou fazer a validação do diploma por lá, aprendeu a estudar por meio do seu método de estudos e conseguiu, foi aprovada. Ela já estava tentando há maior tempão, não conseguia, depois de fazer o SME, conseguiu ser aprovada. Estou há mais de 5 anos imersa nesse estudo delicioso sobre aprendizado, sobre psicologia, porque isso é muito importante. Vocês sabem que eu gosto de tratar o ser humano da forma como ele merece, todas as áreas da nossa vida. Então, psicologia, a parte de gerenciamento de tempo, obviamente, teologia, filosofia. Estou precisando estudar história ultimamente, estou sentindo essa necessidade, neurociência. 5 anos ralando aí para entregar o melhor para vocês. E aí é o seguinte, o workshop Afiando o Seu Machado, ele surgiu dessa necessidade absurda que eu estava de conversar melhor com vocês. Porque nos stories, no feed e tudo mais, é tudo muito bom, tem até o YouTube, né, que eu tenho um pouquinho mais de espaço, tudo ótimo, mas a verdade é que eu não consigo dar um conteúdo em continuidade, em grande continuidade. O Instagram acaba sendo muito limitado. Mas aqui nas lives eu tenho esse espaço de aprofundar o método de estudos. Porque muitas vezes nas caixinhas vocês me fazem perguntas e eu tento dar o meu melhor para responder algo que vai ajudar vocês na prática, porque não adianta eu responder uma coisa bonita que não vai ajudar ninguém. Eu tento responder algo que vai de fato ajudar vocês na prática. Quem aqui já foi ajudado por mim em alguma caixinha, algum direct, alguma coisa? Quem aqui já conversou comigo e teve algum tipo de resultado só por alguma coisa que eu te falei por direct ou por caixinha? Quem sentiu que alguma coisa fez sentido? Quem acha que o método de estudos realmente é o caminho para o estudo com foco e eliminando a procrastinação? E aí eu sentia que os stories, eles estavam ficando pequenos para o tanto de conteúdo que eu precisava passar para vocês de forma mais aprofundada. E aí surgiu o Afiando o Seu Machado, que é aquela ideia de que se você tem 1 hora para estudar, que você passe 45 minutos aprendendo a aprender. Eu sei que vocês nunca foram ensinados a aprender, por mais que vocês tenham passado aí mais de 20 anos entre escola e faculdade. Infelizmente, ninguém chegou pra você e falou, ó, pra aprender você precisa seguir as fases do aprendizado, você precisa passar por esse passo. Pra fazer anotações sucintas, você precisa virar um investigador, que a gente vai falar hoje. Pra se organizar, você precisa ter um mapa do aprendizado. O que mais? Pra fazer revisão, você precisa ter feito um bom estudo, senão a revisão fica capenga. Ó, Ju falou, teve várias vezes, me apeguei a você como mentora de estudos, fico feliz, estou aqui justamente para isso, é isso que me move, Ju. Beleza, então o workshop tem esse princípio, esse objetivo
de entregar o método de estudos para vocês de forma completa, com começo, meio e fim, para que vocês consigam aplicar da melhor forma possível. Então eu vou aqui ensinar a base, o passo a passo, para vocês terem mais foco nos estudos e eliminar a procrastinação. Combinado? Vamos lá? E eu sei que a coisa não tá fácil. Eu sei que não tá fácil, gente. Eu gosto muito de... Como boa sanguínea que sou, eu gosto muito de conversar com vocês no direct. E eu sei que muitos de vocês me apresentam dificuldades nos estudos. Então, se mesmo que você tenha muita dificuldade nos estudos, muita dificuldade na retenção do conteúdo, na absorção do conteúdo, mesmo que você esteja se sentindo perdida, Mari, eu não tenho certeza se esse é meu objetivo, eu não tenho certeza se eu consigo organizar a minha rotina da melhor forma possível, porque eu tenho que conciliar várias áreas da vida, eu sou mãe, agora eu vou entender vocês, eu sou mãe, eu sou dona de casa, eu tenho meu marido, eu tenho trabalho, é muita coisa pra fazer, ou até tem vários alunos meus que têm o dia todo pra estudar e justamente por causa disso acabam procrastinando muito, vocês acreditam? Tem também, e aliás... Dizem que quem tá ocupado, quando você tem uma tarefa muito importante para ser feita, você tem que dar para quem tá ocupado, porque essa pessoa consegue se organizar melhor. Isso é uma verdade. Também, mesmo que você fique pensando assim, eu preciso de força de vontade para estudar. Calma. Respira fundo que eu vou te falar a verdade. Tô perdida, tô com dificuldade nisso e naquilo, preciso de força de vontade para estudar. A verdade é que você precisa de um método de estudos. Ponto. Você precisa de um método de estudos e eu vou te provar isso hoje. Eu vou te provar, você vai entender, vai fazer sentido. É como se as pecinhas do quebra-cabeça precisassem se juntar e vai formar ali uma mensagem importante pra você, tá? A Pamela tá contando que parou de estudar para concurso porque não consegue se alinhar. Sinto que não aprendo. Pamela, é agora que você vai voltar. Porque com o método de estudo, sem método de estudos, vocês não aprendem mesmo, gente. Eu preciso ser verdadeira com vocês. Não tem como aprender se você não usa o método de estudos, porque você não segue as fases do aprendizado. Você é só um aluninho ali, assistindo um monte de aula, lendo um monte de livro e não tá indo pra frente, ok? Já temos bastante gente na live, então a verdade é que agora eu vou tirar a gente dessa live. Mari, como assim? Vou tirar a gente dessa live. Por quê? Porque aqui o negócio é sério. Eu vou te contar pra quem não é essa live. Quero que você pense se realmente é o seu caso. Se você tá aqui nessa live, nesse workshop afiando seu machado hoje, pensando assim, eu vou lá porque a Mari vai dar um macetezinho pra eu estudar, um hackzinho pra eu passar numa prova, a Mari vai dar uma estratégiazinha, um caminho fácil, um atalho pra eu estudar, ou sei lá, eu sou teimoso pra caramba, não adianta ela vir me falar que eu preciso de um método, eu vou continuar fazendo do jeito que eu quero, intuitivo aqui, porque estudar é intuitivo, eu estudo há mais de 20 anos, pelo amor de Deus. Se você pensa qualquer uma dessas coisas, não fique nessa live, porque você vai perder seu tempo e o meu tempo. O nosso tempo é muito precioso. Eu fiz o conteúdo dessa live pensando nas pessoas que estão estudando para concursos, para OAB, para vestibular, para provas. E eles estão percebendo que eles precisam reter o conteúdo até o dia da prova, ou seja, no longo prazo muitas vezes, né? Isso não está acontecendo. Essa aula é para você que quer de fato reter o conteúdo para o dia da prova, que já percebeu que a concorrência de concursos, no caso, vestibular, está extremamente especializada e que só estratégia de prova não basta. É importante? É importante. Hoje mesmo eu estava com um mentorado meu de concursos fazendo um edital por ordem de prioridade. É super necessário, é super importante ter estratégia, saber como que funciona, qual é o perfil da sua banca. Mas não é só isso mais. Para você reter conteúdo, você vai precisar aprender, ok? Essa aula também é para quem está querendo estudar com qualidade, está cansado de assistir horas e horas de aula e no final tem aquela sensação, poxa, me esforcei tanto, mas eu não lembro de quase nada do que o professor falou, eu não sei fazer as questões, eu não sei usar aquilo na prática. Essa aula é para você. Essa aula é para quem está na área acadêmica e quer sair da faculdade, da pós, do mestrado, enfim, com a sensação de que pode cuidar da vida de um cliente, de um paciente.
A gente não pode sair da faculdade hoje em dia nessa ideia de que eu vou cair no mercado de trabalho e aí, é lá que eu vou aprender a trabalhar? Não, você tem que aprender a trabalhar durante a faculdade, ok? Aprender a trabalhar com clientes, aprender a abrir uma empresa, tudo isso dentro da faculdade. E nem sempre a faculdade te ensina, então você vai ter que aprender sozinho, ok? Você que está querendo se destacar na carreira, essa aula também é para você ter mais qualidade de vida, para você ajudar as pessoas que você ama, para ter liberdade financeira, para você que está prestando residência ou título de residência, essa aula também é para você. Você já percebeu que não é só sentar a bunda na cadeira e estudar, isso aí não está funcionando. Mari, eu sento minha bunda na cadeira para estudar, mas não está adiantando. Quem aqui hoje sentou a bunda na cadeira para estudar? Me contem nos comentários. Mari, sentei a bunda na cadeira para estudar, mas não consegui estudar. Conta aqui, sentei, mas não consegui. Ou sentei e consegui. Hoje é segunda-feira, né? Eu espero que muita gente tenha conseguido. Conta aqui, sentei e consegui estudar ou sentei e não consegui estudar. Porque é o seguinte, para essas pessoas que eu listei aqui, pessoal de concursos, área acadêmica, destaque na carreira, residência, a importância do aprendizado, do aprender a aprender, ela é bizarra. Porque a verdade é que nunca te ensinaram a estudar, por mais que você tenha passado muito tempo entre escola e faculdade, nunca ninguém te ensinou de fato a aprender. E estudar é o fator fundamental para você chegar na vida que você deseja, nessa qualidade de vida que você sonha para você e para sua família, para poder realizar os seus desejos tanto materiais como pessoais. Ó, sentei e não consegui estudar, não consegui, sentei e não consegui, sentei e consegui, boa, Julie. Sentei e consegui mais ou menos, vamos lá, Nath, nem sentei, Jackson, vamos começar falando com você. Sentei, mas estudei só um pouco, estudei, mas algumas matérias não tive retenção que preciso. Também falaremos muito sobre retenção hoje. Não tô conseguindo estudar, a Ana contou, vamos resolver isso. Então talvez você tá querendo ser aprovada num concurso, na residência, você tá querendo viajar, comprar os lookinhos que você quer, sem ficar pensando tanto, será que eu posso, será que eu não posso, ter essa liberdade financeira. Talvez você está querendo ajudar seus pais na velhice, seus pais que estão precisando de um plano de saúde, talvez você está querendo dar melhor educação para os seus filhos. Eu estava conversando com a Ilma e eu tenho certeza que você, assim como eu, que ainda nem nasceu o bebê, mas eu tenho a sensação de que eu quero dar a melhor educação para o meu filho, o melhor que eu puder dar, e ele depende da minha força de trabalho todos os dias, do meu estudo todos os dias. E quando a gente olha pra fora, né, a gente já falou sobre isso nas lives de esquenta, quando a gente olha pra fora é muito mais fácil de agir, porque quando a gente olha só pra nós mesmos, acaba ficando assim, a gente conhece o quanto a gente não é merecedor, o quanto a gente procrastina mais do que faz, então a gente precisa aprender a olhar pra fora. Eu também sinto isso, verdade, né, Ilma? Então pra você que quer ter qualidade de vida, quer ter reconhecimento profissional, você precisa entender, o estudo é igual ao seu destaque, a você ter esse seu destaque na área, independente de qual seja ela, tá? E eu preparei um conteúdo aqui, que são os primeiros passos para você estudar. Eu vou até o fim do método de estudos, tá? Os 5 passos todos. Mas são os primeiros passos para você conseguir estudar de forma coesa. Todos os dias ali, com foco para reter o conteúdo, seguindo as fases do aprendizado. E vocês me conhecem, vocês sabem que vai ser uma aula super prática e uma aula muito gostosa. Eu gosto de dar aula com analogia, para vocês enxergarem realmente o que vocês vão fazer. Para quando vocês estiverem lá estudando, vocês não ficarem pensando assim, ai meu Deus, como estudar é chato. Não, vocês vão lembrar de mim, vocês vão lembrar das analogias que eu faço. E aí estudar vai começar a ser legal, porque isso é um ponto importante. Então, independente se você vai continuar comigo, se você não vai continuar comigo depois desse nosso workshop, eu tenho certeza que você vai sair dessa aula com segurança e direcionamento para estudar todos os dias, ok? Vamos lá. O que é um método? Vamos ao conteúdo. Quero isso, reconhecimento profissional. Lívia, parabéns. Eu admiro muito as pessoas que estudam com esse propósito, ok?
Vamos começar. O que é um método? Quem sabe o que é um método? Método é igual técnica, será? Método, técnica, será que é igual técnicas de estudos, método? Josué, vamos resolver isso aí. Ó, método é um conjunto de técnicas, mas se vocês estão buscando várias técnicas de estudos espalhadas aí pela internet, pelo YouTube, pelo Instagram, uma atrás da outra, e estão tentando montar ali um estudo que eu chamo de Frankenstein, que você pega uma técnica de uma pessoa que fala uma coisa e outra pessoa que não concorda com aquela e tenta juntar um método sem direcionamento, sem condução, sem construção coesa de raciocínio e não tá dando certo. O método é aquilo que destrava os seus estudos, é um passo a passo seguro para você estudar todos os dias com consistência e tendo resultados práticos. O método é você usar o que funciona para você. Não é à toa que eu falo que é o seu método de estudos. Não é o método da Mari, é o seu método de estudos. Porque se não for o seu método, não adianta, gente. Vocês vão continuar sem se envolver com o conteúdo. E é muito importante que vocês se apaixonem pelos estudos de vocês. Senão vai ser sempre um martírio, vai ser sempre um sacrifício terrível. Não pode ser assim, tá? Dando um exemplo pra vocês, eu tô grávida e no início foi muito difícil, assim, a gente escuta isso, mas a gente não tem noção realmente, porque as mães não falam. As mães não falam as reais dificuldades que ela tem, justamente porque elas amam muito o produto final, o bebezinho que vem depois. É um amor muito grande. Mas a verdade é que elas, sofrem bastante. Eu sofri muito os primeiros 4 meses. Todos os dias eu tenho que tomar uma injeção. Hoje, eu acordei assim, quase super enjoada. Então, não é gostosinho, não é bacana. O processo não é bacana. Mas você acha que eu ligo? Eu não tô nem aí, gente. Eu ignoro. Eu simplesmente ignoro. Eu venho com uma força muito maior. Porque eu sei o resultado lá do final. Eu quero muito que esse bebê nasça feliz, nasça saudável. É isso que eu quero. Então não importa o tanto que eu tô sofrendo. Nos estudos precisa ser a mesma coisa. Se vocês não amarem o resultado de vocês, as dores do processo, elas vão se tornar insuportáveis. E não pode, gente. A dor não pode se tornar insuportável. Precisa funcionar no longo prazo, ok? Tudo que é bom, tudo que vale a pena, tudo que tem valor de eternidade, demora. É justo que muito custe o que muito vale. Então, o demorar já é algo que nos incomoda, que nos estressa, principalmente hoje em dia que a gente está acostumado com tudo muito rápido, né? Então, o processo, o fato de são 9, 10 meses quase ali gerando um bebê, são talvez 1 ano para você passar na sua prova, talvez 10 anos para você conseguir o super reconhecimento profissional que você quer, porque a gente acha que é tudo assim, né? Que é só pra gente que somos os super especiais, o alecrim dourado. Mas meu pai, com quase 60 anos, ele falou pra mim, não dessa vez que ele veio, mas da última vez, ele falou assim: nossa, agora com quase 60 anos, eu me sinto no auge da minha carreira. Então, gente, tudo é construção, tudo é processo, e você precisa estar pronto para passar por esse processo. Maria, é muito difícil? Do jeito que eu vou passar aqui pra vocês? Não. É o feijão com arroz bem feito. É que vocês ficam inventando problema no meio do processo. Mas a verdade é que o mais difícil é sim vencer a procrastinação, ainda mais por conta do celular hoje em dia. E vencer alguns inimigos que estão aqui, dentro da sua cabeça. A gente falou sobre isso nas lives de aquecimento também. Mas o método de estudos, que é obrigatório você saber e que vai te adiantar muito a vida, porque é muito mais fácil você sentar para estudar sabendo o que você está fazendo, essa parte é simples e fácil e vai fazer muito sentido. Acompanha comigo. Vamos lá, qual que é o primeiro? O nosso método de estudos, ele se chama VODAR. V de visita, O de objeto de estudos, D de desenvolvimento de raciocínio, VODAR, A de anotação e aplicação e R de revisão, ok? Para todos os dias que você sentar para estudar, você pensar: eu vou dar o meu melhor hoje, eu vou dar o meu melhor hoje, eu vou dar o meu melhor hoje, ok?
E aí vai ficar muito mais fácil amanhã ou hoje, quando vocês sentarem pra estudar, vocês vão respirar fundo, vocês vão lembrar de mim. Vão pensar. Primeira coisa que vocês vão pensar, porque ó, a associação, quem que falou da cabeça aqui? A Clena, falou que a cabeça é o pior inimigo dela. E de fato, a nossa cabeça é o nosso pior inimigo. Tem muitas crenças ruins, traumas, experiências que a gente guarda na nossa mente e que nos machucam. Isso atrapalha a gente estudar porque a gente se sente desconfortável na hora dos estudos. Mas quando a gente tem um método, quando a gente tem um passo a passo, isso fica um pouquinho menor, um pouquinho mais fácil de resolver, porque fica mais objetivo. Na nossa cabeça é tudo meio subjetivo, meio abstrato, né? Ó, a Ana contou que quando senta pra estudar, que a conversa é longa, não segura o sono. Então, sono tem muito a ver com você não se envolver com os estudos. A visita é muito importante, aliás, para quem sente sono nos estudos. Você sente sono nos estudos, está faltando visita. Você não tem concentração enquanto estuda, está faltando visita, que é o primeiro passo. Vamos a ele? Vamos lá, gente. Pega caderno, pega uma folhinha para anotar. Vai anotando aí nos comentários e tirando print, se for o caso, se você não tiver com a possibilidade de anotar em algum lugar. Mas não sai daqui e vamos prestar bastante atenção. Então a gente começa com V de visita. Vou dar o meu melhor hoje. Vamos começar com a visita. O que é a visita? Eu vou trazer uma analogia muito interessante aqui para vocês. Vocês vão precisar acompanhar esse meu pensamento. Nos 5 passos do método de estudos, a gente vai ser como se a gente estivesse conhecendo uma pessoa. Então vocês vão ver que a visita vai ser aquele momento de paquera. Aí os outros passos vocês vão entender à medida que a gente for conversando sobre o método de estudos. No final você vai casar com a pessoa. Analogia, ela é uma ótima técnica de memorização. Se você não usa nos seus estudos, aprenda a usar. E também, obviamente, é uma ótima técnica de didática, para a aula ficar mais didática, mais visível na mente de vocês. A maioria das pessoas são visuais. E eu vou trazer essa analogia a cada passo do método para você, de fato, entender essa construção. O relacionamento, a gente não constrói esse relacionamento. O estudo, a gente também precisa construir esse relacionamento. Então, em relação à visita, como que é a analogia? Me contem. Quando vocês estão paquerando na balada, ou num barzinho, ou na escola, ou na faculdade, vocês estão paquerando ali, a visita é aquele primeiro olhar, sabe? Aquele encantamento inicial. Você vê a pessoa, você fala assim, nossa, diferente. Ali tem alguma coisa, me causou uma coisa diferente, me interessei por essa pessoa. Como será que é? Essa é a visita. E no estudo você tem que ter essa mesma sensação. Quando você abre um livro para ler, você tem que ter essa sensação de encantamento pelo que você está fazendo. Porque se a associação em relação aos estudos sempre for chata, nunca for assim apaixonante, esse primeiro olhar de interesse de fato, não tem como você se envolver, não tem como você concentrar. Então precisa de uma forcinha. Tem muita coisa que a gente tem que fingir na nossa vida. A gente tem que fingir que a gente é o que a gente ainda está buscando se tornar. Fake until you make it. A gente tem que fingir que não tá sentindo dor muitas vezes. Hoje eu fiz academia quase vomitando, o treino inteiro passando mal, mas tava ignorando o fato que eu tava passando mal. E a gente também tem que fingir que ama estudar. Ah, a gente finge. Você mente um monte de coisa aí que eu sei, então não custa nada você fingir que ama estudar. Você fingir que você tá apaixonado. Ah, mas Mai, é um assunto que eu odeio. Sabe por que você odeia? Sabe por que é uma matéria que você acha chata? Porque você evita ela. É exatamente igual um relacionamento. Toda matéria que você não passa tempo com ela, você não fica boa nela. Você evita ela, você não fica boa nela, porque você só fica bom em uma matéria se você treina, se você estuda ela com constância e repetição. E aí, meu bem, não adianta você reclamar depois. Você nunca vai gostar de estudar uma coisa que você não passa tempo com ela. Você nunca vai gostar de uma pessoa que você não desenvolve relacionamento com ela. Tô certa ou não tô? Matemática. Eu fugia de matemática igual doida. Ai, qualquer esquivada que eu podia dar na época da escola ali pra matemática, eu dava. Qualquer esquivadinha que eu pudesse, eu dava. E eu sempre odiei matemática. Hoje em dia, eu sinto uma falta de encontrar um X, assim. Eu sinto falta da matemática, porque era gostoso ter aquele raciocínio
construir aquele raciocínio. Eu finjo que amo, deixa eu ver, eu finjo que amo contabilidade e estatística o tempo todo. Lê, você arrasou, é isso, gente. Então a visita é esse momento que tem que começar com uma boa associação, tá? É o encantamento no relacionamento, é o primeiro olhar que você fala assim, é aqui que eu vou chegar no resultado que eu quero, é aqui que eu vou chegar na minha aprovação, é aqui que eu vou chegar no destaque da minha carreira, no meu reconhecimento profissional. Ó, a Vanessa contou, verdade, eu odiava história no ensino médio até estudar 3 dias seguidos sem parar, passei a amar. É a questão do relacionamento, gente. Relacionamento é algo que faz você gostar ou faz você simplesmente, se você não se relaciona com a pessoa, não toma essa decisão de se relacionar com a pessoa, apesar das dificuldades em si do relacionamento, você nunca vai gostar da pessoa de fato. E aí, o que acontece com as pessoas que... Vocês já vão entender o que é a visita na prática, tá? Mas pega aqui primeiro esse nosso... Ixi, gente, começou a brilhar de várias cores. Não fiz nada. Pega com primeiro essa analogia. Então, quem não faz a visita, como é que é? Aquela pessoa que sai beijando. Ah, não teve encantamento, não sabe nem o nome. É errado fazer isso. Mas tem vezes que tem gente que faz, né? Tem vezes que acontece, não, eu nunca fiz. Tem gente que faz uma coisa dessa, sai logo beijando na balada. Sem saber o nome, sem conversar, sem ter encantamento, sem ter aquele primeiro olhar, aquele primeiro contato com a pessoa, já sai beijando. Aí o que acontece no relacionamento? Como que é um estudo sem visita? Como é que é um relacionamento? Como é que é o início de relacionamento sem conversa, sem encantamento inicial? Ah, você não vai se envolver? Obviamente que não. Você não vai ter concentração naquilo que você tá fazendo, é só um beijo e aí você vai dormir no outro dia e você vai ficar pensando assim, nossa, que bosta. Minha boca foi usada. Feio. Você vai ficar desanimado, não é uma coisa que você se anima. E você muitas vezes trava, assim, você pensa assim, ai, nem é uma pessoa legal, nem é uma pessoa que eu quero me envolver, conversar. Eu vou travar aqui. E é o que muitas vezes acontece na hora dos estudos. Você trava, você não faz o que tem que ser feito. Tá parecendo uma árvore de Natal. Mas tá bom, foca aqui em mim. Então, sem visita, é isso que acontece. Você não concentra, você não se envolve e você fica desanimado para estudar. Trava, muitas vezes você trava. Com visita, como que é com visita? A visita são os primeiros 5 minutos dos seus estudos. É aquele momento de adaptação. Ela serve para ter 3 coisas: adaptação, curiosidade e associação. O que é adaptação? Mari, estava jogada no sofá até 2 minutos atrás. Agora eu tenho que sentar para estudar e me concentrar. Você acha que é só virar uma chavinha que você vai se concentrar assim? Não. A adaptação da visita, ela é um momento em que nos 5 minutos iniciais ali, e é legal até você pensar a hora que você senta para estudar, eu vou ficar aqui só para fazer a visita. Só 5 minutos. Sabe quando tá difícil? Parece que nada tá funcionando, que você precisa ressuscitar a vontade de estudar. Pensa que a visita, você vai fazer só a visita por 5 minutos. Porque a visita é essa adaptação, essa saída gostosinha da inércia. É você preparando a sua mente para estudar. Ok? Essa é a visita. Além disso, a visita é uma forma de delimitar, isso é muito importante. Muitas vezes vocês sentam para estudar com uma sensação assim, eu vou assistir umas aulas, eu vou ler uns livros, eu vou estudar, ponto. Aí o que acontece? Vocês estudam, parece que não está saindo do lugar, porque vocês não tinham uma delimitação de objetivo. É muito gostoso você sentar para estudar, fazer a visita, sabendo que você vai estudar do subtópico 1 do capítulo 2 até o subtópico 5 do capítulo 2. Você tem uma delimitação, um começo, meio e fim. E aí quando você chega no subtópico 5 e termina ele, você fala, uhul, acabei. E você precisa disso nos estudos, que a recompensa tá lá longe. Você precisa dessas pequenas recompensas, ok? A gente entender o que sabemos previamente sobre o assunto estudado faz parte da visita? Faz. Associação. Quem que falou isso? Lívia, associação. Arrasou. A visita também serve para te criar associação. Como que você aprende? Você aprende apenas se você conseguir relacionar com algo que já existe na sua mente. Então, se eu vier aqui falar japonês com vocês, vocês não vão conseguir relacionar com nada. A não ser que alguém fale japonês aqui, vocês não vão conseguir relacionar com nada. Vocês não vão associar nada que eu tô falando. Não vai fazer sentido nenhum. E muitas vezes, se eu tô falando com um médico, eu não tenho nenhuma
nenhuma visita em relação àquele conteúdo que ele está falando, nenhum tipo de experiência, nenhum tipo de primeiro contato com aquilo. E aí eu não consigo aprender, é muito difícil de compreender. A visita também serve para te ajudar na compreensão, que é a primeira fase do aprendizado. A visita traz, eu falo que ela prende ganchinhos de uma base do conteúdo ali, para depois você colocar mais peso, para você trazer profundidade no que você está estudando, ok? Então, adaptação e delimitação do conteúdo, associação e curiosidade. Nós somos curiosos por natureza, gente. Nós somos curiosos desde criança. A criança aprende porque ele é curiosa. E quando você lê um pouco ali por cima, a visita é você ler por cima o que você vai estudar. O que acontece? Você fica com aquele gostinho de quero mais. Ah, poxa, eu quero responder essas perguntas. Eu quero entender esse conteúdo. O ser humano, ele é assim. Então, jogue a seu favor. Mari, beleza, entendi o que é visita. Aquele momento de encantamento, associação, adaptação e curiosidade. Mas na prática, pessoal de concursos, atenção, pessoal de concursos. Eu chamo de a visita, é muito interessante você fazer por pré-questões. O que são pré-questões? Questões antes da teoria. Ai, Mari, mas eu não sei a teoria. Aí eu vou ler aquelas questões, eu vou perceber que eu não sei nada sobre aquele assunto, vou ficar super nervosa. Pra quê? Você realmente não sabe nada e tá tudo bem. Você vai descobrir. Agora, a pré-questão faz com que você ative associação, adaptação e curiosidade. E aí você vai para aquele PDF ou para aquela aula enorme e quando você achar a resposta daquela pergunta que você viu anteriormente, que você ficou curiosa para saber a resposta, sua mente vai fazer assim, ó, fum. Então, de 100 páginas de um PDF, tem uma parte de uma página que é importante, porque já caiu numa prova, que vai ficar grudada na sua mente. É isso que eu aprendi, é essa magia do aprendizado que eu quero que vocês entendam. Façam pré-questões quem faz provas. Para quem faz provas e para quem estuda para outros motivos de destaque na carreira, acadêmico, o que é interessante? Você pode fazer a visita pelo sumário. Vai depender muito do material escrito ou falado que você estiver vendo. Por exemplo, eu mandei já o material de apoio dessa aula e das nossas lives lá no WhatsApp do Afiando o Seu Machado. E eu já mandei porque quem quisesse fazer a visita já conseguia ter uma ideia mais ou menos do que a gente ia conversar. Então, quando o material é falado, é uma aula, é interessante você dar uma olhada antes da aula no material de apoio que o professor dá. Porque isso vai te trazer uma leve noção do que é a aula, uma curiosidade, uma associação, uma adaptação, ok? Agora, Mari, e quando o material é escrito? Eu vou pegar um material bem ruim. Esse material aqui, só escrito em cima de escrito, tá vendo? Escrito em cima de escrito. Como que eu faço a visita aqui? Só ler título e subtítulo mesmo. Quando tá desse jeito, é só ler título e subtítulo. Então, capítulo 4. Vamos dizer que eu vou estudar todo o capítulo 4 hoje. A minha visita vai ser o tempo do trabalho. Tempo do trabalho. Tá, o tempo que eu fico passando trabalhando. Beleza. Aí, o primeiro ponto é o trabalho permanente. Ué, como assim um trabalho permanente? Aí eu vi que tem alguma coisa aqui sublinhada. Aí eu li. O estudo foi chamado de uma oração à verdade. Interessante. Já me criou uma curiosidade. Aí eu vou passando as páginas sem problemas e vou procurar o próximo subtópico. 2. O trabalho noturno. Ué, como assim? Então ele vai falar se eu posso ou não estudar à noite? Interessante. Sempre quis saber sobre isso. Será que eu rendo mais à noite? Interessante. As manhãs e as noites. Ué, qual que é o melhor tempo para estudar? Qual é o melhor horário para estudar? Ele vai me contar, eu sempre quis saber isso. Eu sempre quis entender quando que era a melhor hora, a hora mais estratégica para eu estudar. E aí eu olhei o sumário, a parte em destaque ali. Agora vamos pegar um livro que tem mais coisa escrita, Ele tem várias coisinhas destacadas, tá vendo? Tem os subtítulos e tem várias coisinhas destacadas no meio. Sempre com as anotações dos livros dentro dos livros, Aí, eu vou olhando, vou passando o olho mesmo. Olha aqui, super destacado. Aí eu leio. O essencialista produz mais, traz mais à frente, removendo mais em vez de fazendo mais. Interessante. Tem um esqueminha aqui pra eu ler, pra eu entender também. Isso é a visita, tá? A visita é essa passada de olho inicial no material de apoio da aula,
nas páginas do livro ou as pré-questões, no caso do pessoal que faz questões. E a visita é muito importante, não pulem a visita, ela leva 5 minutos e vale muito a pena, ok? Milhares, eles estão desfalcados porque eu tirei aqui, tem várias. Depois eu mostro, me pediram, aliás, esses dias. Depois eu mostro pra vocês todos os livros, tá? Alguns eu já nem amo mais tanto, mas eu mostro. O melhor horário que eu acho pra estudar é de manhã. Eu também gosto muito da parte de manhã. Tentar arrumar pelo menos 1 horinha, no seu caso, tá, Ana? Então a visita é isso. Alguma dúvida em relação à visita? Que a gente vai passar pro próximo passo, que é o objeto de estudos. Em relação ao objeto de estudos, seguinte. Aqui é o estudo em si. Voltando lá na nossa analogia do relacionamento. Aqui é o momento da paixão. E por isso que precisa ser apaixonado pelo estudo, pelo que você está estudando. O momento da paixão é quando você tá meio cego, assim, sabe? Você tá conhecendo a pessoa, você tá descobrindo coisas novas sobre ela, tudo é novidade, tudo é gostoso. É muito gostoso você conhecer uma pessoa nova, saber sobre ela e tudo mais, né? Esse é o momento. Quando você não faz o objeto de estudos, quando você não faz da forma como deveria, você senta na cadeira para estudar sem a intenção de fato conhecer essa pessoa. Você senta na cadeira para paquerar, mas sem a intenção de fato conhecer. Tipo assim, esse livro aqui de novo, gente. Que chatice esse livro de novo, essa aula de novo, a cara desse professor, a cara da Mari aí de novo, pra falar esse monte de coisa. Se você não tem interesse, se você não tem de forma genuína, lembra do fingir mesmo, de forma genuína, essa vontade de conhecer o que você vai estudar, vai ficar muito difícil de reter. Eu não vou mentir pra vocês. Vai ficar muito difícil de reter. Na dúvida, foca no objetivo. Nem tudo você vai amar, gostar super de estudar. Mas na dúvida, foca no objetivo. Aí vocês vão gostar, amar de estudar. Ok? Então, quem pula a parte do objeto de estudos em si, senta na cadeira meio sem intenção, fica ali estudando. Enquanto tá lendo, tá pensando na morte da bezerra, sabe? Eu tô aqui, blá, 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 blá. O que eu tava lendo mesmo? Não adiantou nada, perdendo tempo, né? Famoso perder tempo. E pior é que ele lê um monte de livro, assiste um monte de aula, tudo distraído, tudo pensando na morte da bezerra, tudo sem retenção. E aí, no final do dia, eu já passei por isso. Na época que eu estudei pra OAB, eu passei por isso. Eu assisti um monte de aula na sequência. Aí no final do dia eu falava assim, caracas, eu tô esgotada. Só que eu não sei nada do que... Eu não lembro. Assisti um monte de aula, não lembro da metade do que foi falado na aula. Então é muito esforço e quase nada de resultado. Você quer ter muito esforço e quase nada de resultado? Como fazer isso no caso do TCC? Qual parte? Agora às vezes tem um delay. Se for a visita, é a mesma coisa, porque na verdade o TCC você vai ter que estudar materiais. Então você vai pegar o material e vai fazer essa visita inicial, ok? Agora, como é quando você não pula o segundo passo do nosso método de estudos, vou dar objeto de estudos? Quando você faz o estudo em si com intenção, ajustando a sua intenção. Você vai conseguir fazer umas anotações mais sucintas, anotações que são de fato a prova de que você estudou, e aí você vai conseguir revisar melhor, você vai reter o conteúdo, você vai compreender. Aqui a gente está na fase de compreensão do assunto. Se você não faz um bom momento de objeto de estudos, você não compreende o assunto. Como é que você tem que pensar? Sentei para estudar aqui. Eu vou só ler uns livros e assistir umas aulas? Não, eu vou fazer o objeto de estudos de fato da melhor forma possível. Fiz a visita, agora é a hora do objeto de estudos. Como é que eu vou fazer isso? Respiro fundo e eu penso, o que é que eu preciso saber em relação a esse conteúdo? É como se eu tivesse uma lupinha, pensa aqui, tô com uma lupinha, tem nada que possa ser minha lupinha aqui, estou com uma lupinha na mão, ok? Essa lupinha é o que eu preciso achar nos estudos. Quando eu vou com essa intenção de achar o conteúdo, de achar alguma resposta, eu viro um investigador. Vamos imaginar, lembra aquele jogo que a gente brincava?
que era do detetive, que você tinha que descobrir quem matou, onde matou e com o que matou, com que material matou. Vocês lembram disso? Era muito legal, eu amava. E aí, quando você senta pra estudar, você tem que ir com essas perguntas também. Você tem que ir com a sua lupinha de investigador, de detetive, para conseguir encontrar as informações que você precisa para responder as questões na prova. E aí é muito legal ter feito pré-questões antes. Você vai conseguir ir para o objeto de estudos querendo de fato ter ali um conhecimento que vai te ajudar na prática do seu trabalho. Vai ficar tudo muito mais fácil. Então, ter a dúvida, ter o questionamento é o primeiro passo para um bom envolvimento nos seus estudos, ok? E aí você também vai saber os assuntos mais importantes. No caso de concursos, a gente fala do edital POP, que é o edital por ordem de prioridade, que nada mais é uma estratégia para você estudar os assuntos que mais caem na sua prova. Você precisa fazer isso, não dá para ir igual cego um tiroteio, né? Como é que é a prática do objeto de estudos, Mari? A prática são as aulas e a leitura em si, é o consumir o conteúdo em si. Só que quando você consome o conteúdo, por exemplo, estou estudando para concursos, para uma prova. Se você consome o conteúdo sabendo o que é mais cobrado na prova, aquilo, quando você está lendo aquele PDF de 100 páginas, o que é mais cobrado te salta aos olhos. E aí você retém o conteúdo, você compreende com mais atenção. Porque você aprende por associação. Tá vendo que tudo vai fazendo sentido, o quebra-cabeça vai se formando ali? Se você estuda sabendo o que você mais precisa para se destacar profissionalmente, quais são as habilidades a serem construídas, fica muito mais fácil também de você se envolver e de você saber com a sua lupinha o que é que você está procurando enquanto você está estudando, ok? E aí a gente passa para a hora do desenvolvimento de raciocínio. Qual a definição do objeto de estudos? É o estudo em si, é assistir a aula, consumir o conteúdo, ler o livro, ler o PDF, ler a doutrina, tá? Essa é a definição. Assistir a aula e ler o livro. É o momento de compreender. Entenderam? Mais alguma dúvida? A Ana falou, pesquisar o edital antigo. Isso mesmo. Edital antigo, provas anteriores, fazer uma pesquisa mesmo. No SME eu ensino pra vocês certinho, com uma tabelinha, um jeito fácil de vocês fazerem um edital por ordem de prioridade. Ok, agora a gente então passou pela visita, que é você dar uma olhada geral no que você vai estudar. Objeto de estudos, que é a leitura ou assistir a aula em si. Desenvolvimento de raciocínio, aqui é o pensar. É você realmente entender o conteúdo. E pasmem, tem gente que estuda, mas não pensa. Tá ali só engolindo o conteúdo, às vezes sem se envolver direito e não tá pensando. Na nossa analogia, o desenvolvimento de raciocínio é quando você passa a paixão. Então lá no objeto de estudos, você estava apaixonado, lembra? Você estava conhecendo a pessoa, estava gostosinho, você estava conhecendo aquele conteúdo, aquele assunto. Agora você vai produzir algo seu em relação àquele assunto, o seu juízo de valor em relação àquela pessoa. Será que essa pessoa é realmente boa para eu paquerar, para eu namorar, para eu ter um relacionamento? Será que essa pessoa tem match comigo, né? Tem fit comigo ali, vai dar certo, bate os nossos princípios, os nossos valores? Aqui é o momento do juízo de valor. É de você tirar um pouco a paixão e construir de fato algo seu em relação àquele relacionamento. Esse é o desenvolvimento de raciocínio, é o parar para pensar. E eu faço questão de destacar ele do objeto de estudos, porque muita gente, eu repito, estuda, mas não pensa. Não pensa, gente. Não desenvolve raciocínio. E sério, esse passo parece besteira eu estar falando dele pra vocês, mas esse passo salvou a minha vida. Porque se hoje vocês acham que eu consigo construir um raciocínio de forma coesa, se hoje vocês acham que eu consigo conversar com vocês de uma forma que vocês entendam, escrever nos stories de uma forma que vocês entendam, é porque eu aprendi a desenvolver raciocínio. Antes eu não sabia. E eu tô com uma aluna que é sanguínea assim como eu, e ela tava com bastante dificuldade de arrumar emprego.
e ela fez várias entrevistas. Logo depois que ela fez o SMI, ela conseguiu várias entrevistas. Ela não estava conseguindo, ela conseguiu várias entrevistas. Ela falou: Mari, a parte do desenvolvimento de raciocínio fez com que eu não só conseguisse as entrevistas, como também conseguisse o emprego. Ela conseguiu mais de um. O emprego que ela queria, ela conseguiu depois do SME, justamente porque durante a entrevista ela enxergava a construção de raciocínio dela. Ela conseguia construir o que ela estava falando de uma forma coesa, para conseguir vender o trabalho dela ali da melhor forma possível. Então eu sei que hoje em dia muita gente não consegue conversar, às vezes até sabe o conteúdo, sabe sobre o assunto do trabalho ali, da prova oral muitas vezes, mas não sabe passar aquilo de fato com um desenvolvimento de raciocínio construído de forma coesa, ok? Então esse passo salvou a minha vida e vai salvar a sua também, desenvolver raciocínio. Quando você não desenvolve, você não pensa, você não produz nada seu. Então você tem aquela falsa sensação de competência. Quando você senta para assistir aula, assiste um monte de aula na sequência e você acha que aquilo é estudar. Você parou no objeto de estudo, se é que você fez a visita. Você precisa produzir algo seu. O que é produzir algo seu? O que é desenvolver raciocínio na prática? Autoexplicação. É você parar e pensar, para a aula, dá um stop na aula, ou depois que o professor terminar a aula. Fecha o livro um pouco. Terminei ali o primeiro subtítulo do capítulo 4. Deixa eu respirar um pouco aqui, deixa eu pensar sobre o que eu acabei de ler ou acabei de escutar na aula. Deixa eu entender realmente e se autoexplica aquilo. Isso é desenvolvimento de raciocínio. Mais simples que isso, impossível. As pessoas fazem? Não fazem. Porque elas não acham que é importante, que é perda de tempo. Mas é a parte mais importante, ok? É o pensar de fato. No caso, sair da repetição do que ler e criar algo diferente é não ler, é tentar tirar de você o conteúdo. Quando você está lendo ou quando você está assistindo uma aula, você tem a falsa sensação de que você talvez está entendendo alguma coisa, de que talvez você saiba de alguma coisa. Mas você não sabe de nada, quem sabe é o professor que está dando. Ou você está lendo no livro. Então, obviamente, se você está lendo no livro, você tem a falsa sensação de que você lembra, de que você entendeu. Você só vai saber, você vai ter a prova real quando você fechar, não olhar para nada e tentar se auto-explicar. Desenvolver esse raciocínio do que você acabou de ler, ok? Mari, para quem produz conteúdo, a prática pode ser criar um texto? Pode, vá, mas a gente não está na prática ainda, a gente está no desenvolvimento de raciocínio. Estamos chegando lá. Vamos chegar na prática, ok? Pode e deve, tá, vá? Beleza, passamos o desenvolvimento de raciocínio, que na prática é uma autoexplicação do que você estudou. Agora é o momento de anotações. Mari, anotações são importantes? São. 2 motivos. Primeiro, a anotação é a prova material de que você aprendeu. Anotar. Mapa mental, resumo, flashcard, do jeito que você quiser, do jeito que você percebeu que funciona melhor pra você. Tanto faz. Desde que você anote de forma sucinta. Não é para anotar cada fragmento importante do texto, não é para anotar tudo que o professor falar, porque senão não é uma anotação que prova que você aprendeu. É uma anotação que até uma criança de 5 anos que já sabe escrever consegue fazer. Tá ditando ali, o professor tá ditando o que é para escrever agora. O livro tá pedindo para você copiar e colar o que tá escrito ali. Não, estudar, anotar nos estudos para aprender é você pegar o seu desenvolvimento de raciocínio e jogar no papel. Fazer algo seu de fato, é a prova material de que você aprendeu. E segundo, é um material excelente para sua revisão. Imagina se toda vez que você precisasse revisar, você tivesse que voltar na aula de 2 horas lá. Impossível. Como é que você vai revisar um monte de aula junta? Você precisa de um material de revisão sucinto. Ai, Mari, mas aí nas minhas anotações sucintas vão faltar informações importantes. Vão faltar, é normal faltar. Mas você prefere ter um material de anotação guardado dentro da gaveta que você não olha na cara, ou você ter um bom material de revisão que você consegue repetir aquelas informações várias e várias vezes na sua mente pra
quando for necessário, quando for demandado, você conseguir usar essas informações na hora da prova com o cliente. Então as anotações, elas são ótimo material de revisão e são a prova de que você aprendeu. No seu relacionamento, o momento da anotação é a prova material. É quando você posta uma foto no Instagram, é quando você leva a pessoa para almoçar nos domingos na sua casa com a sua família, é quando você compra uma viagem. Sabe quando você compra uma viagem com o seu agora namorado, espero eu, né? Agora você tá lá namorando, a coisa ficou mais séria. Você compra uma viagem, até o data da viagem, você sabe que aquele namoro tem que durar. Então, é um compromisso maior. A anotação é um compromisso que você faz em relação a esse relacionamento. É uma prova material de que você tá comprometido com aquele relacionamento, ok? A anotação, quando você não anota, tem muita gente que prefere não anotar. Quando você não anota, além de você não ter essa prova material de que você aprendeu algo produzido por você, você não tem um material de revisão. Aí você tem que voltar no material base e a revisão fica muito grande. Quando você anota, você faz um estudo muito mais ativo, porque anotar de forma sucinta, você precisa produzir de fato algo seu. É ativo, é envolvido, é algo que você parou, pensou, fez o desenvolvimento de raciocínio e depois colocou no papel. Quando você faz a anotação, você aprende a usar suas palavras, você aprende a ser sucinto. Você aumenta o seu envolvimento com aquele conteúdo, você tem um material para revisão, você organiza de forma mais clara as suas anotações. Quando fica só na nossa cabeça, a gente para ali no desenvolvimento de raciocínio, ainda tá meio bagunçado, né? Para você fixar de fato, passar por esse processo de compreensão, fixação, é o desenvolvimento de raciocínio. Você fixa quando você anota, quando você tem uma prova material. É agora, é hora de anotar. Organização mais clara das ideias, eu gosto muito dos mapas mentais por conta disso. E aumento da absorção do conteúdo, ok? Na prática, mapas mentais, flashcards, resumo simples, ok? Anotações simples. Como a melancólica, Amor perguntou, como a melancólica pode se libertar desse sentimento de que está deixando de anotar coisas importantes, sabendo muito bem o que é importante segundo o seu objetivo. É por isso que tem que ter estratégia, tá? Como anotar? Se você passou pela visita, pelo objeto de raciocínio, sabendo o que é que você tinha que investigar, você sabe o que é mais importante. Se você desenvolveu um raciocínio, a anotação é o desenvolvimento de raciocínio. Para resumir, a anotação é o desenvolvimento de raciocínio que você fez. É quando você parou para pensar, sem olhar para o material. Parei para pensar. O que o professor falou? Ah, tinha um tema central. Ó, presta atenção. Tinha um tema central que o professor estava falando. A Mari está falando de método de estudos. Esse é o tema central da nossa aula, ok? Em relação ao método de estudos, tem classificações. A visita, o objeto de estudos, o desenvolvimento de raciocínio, a anotação, a aplicação e revisão. Beleza, a Mari falou tudo isso. Então, o tema central, as classificações são essas, que é o método Vodar, ok? Eu me lembro. Agora, em relação a cada classificação, tem uma palavra-chave. É isso que você tem que anotar. O tema central, as classificações e as palavras-chave. A visita era para delimitação, associação, adaptação e curiosidade. O objeto de estudos é o estudo em si, é ler a aula ou ler o livro ou assistir a aula. O desenvolvimento de raciocínio é hora de pensar, é a autoexplicação. Tá vendo que eu tô trazendo palavras-chave? Fiquei 10 minutos falando sobre cada. Consigo falar em 2 palavras com vocês. Anotações são as provas escritas e servem para revisão. E aí a gente segue. É isso que você vai anotar. Tema central, classificações e palavras-chave em relação às classificações. Ó, a Vá contou que gosta de fazer as questões depois da visita. Vejo o que mais cai e vejo o que é mais importante de anotar. Isso. A visita também, as pré-questões e as visitas, elas vão te ajudar a entender o que é mais importante nos seus estudos e vai ficar muito mais fácil de anotar. É que vocês hoje não sabem anotar porque vocês não fazem o método de estudos, vocês não seguem o passo a passo. Quando vocês seguirem o passo a passo que eu tô dando aqui pra vocês, de forma dessa construção que a gente está fazendo, a anotação vai sair muito mais fácil, ok?
Isso, Ana. Tema central, classificação e palavras-chave. E aí a gente passa para a aplicação, que a Vanessa perguntou lá em cima. Mari, para quem produz conteúdo, é fazer um texto sobre aquele conteúdo, um post, uma sequência de stories, um anúncio? Sim, exatamente isso. Essa é a prática. A aplicação é colocar em prática. A teoria, gente, a teoria de um PDF de 100 páginas, ela é absurda de grande. É muita coisa e é humanamente impossível, principalmente no primeiro contato, você saber tudo o que está escrito ali. A aplicação é aquele momento de tirar a teoria daquele mundo abstrato que as memórias se sobrepõem, fica tudo meio confuso na sua cabeça, e o prazo de direito civil que se confunde com o prazo de direito penal. A aplicação é a hora de você ver aquilo acontecendo na prática, seja em questões ou seja numa experiência prática de fato. E aí vai ter sentido real para você, vai ser quase palpável. Essa é a aplicação, ela é palpável. Aqui você retém o conteúdo porque você está evocando o conteúdo. O que é evocar, Mari? Evocar é a segunda fase do aprendizado. Então a gente tem compreensão, fixação, evocação. O que é evocação, Mari? Evocar é você não tá olhando para nada e tentar fazer uma questão. Não tô com o meu material aberto. Eu vou tentar evocar aquele conteúdo com aquelas palavras-chave que eu estudei anteriormente. E para tirar a teoria dessa abstração, eu vou concretizar nessa questão. Porque a questão muitas vezes apresenta uma situação prática para você, né? E aí eu vou evocar. O que é evocar? Os nossos neurônios, é um pouquinho de neurociência aqui, atenção. Os nossos neurônios, quando a gente está aprendendo, eles estão se juntando, eles estão se ligando em várias ligações, assim. É uma coisa linda que acontece no seu cérebro, toda brilhosa, assim, igual tá aqui atrás. E eles estão se juntando, um monte de neurônios se juntando. E eles formam um caminho. Esse é o caminho que você precisa conhecer até a informação que você precisa se lembrar. Então, quando você, no momento do treino, você já aplica o que você acabou de estudar, o que acontece? A sua mente conhece o caminho que te leva àquela informação. E aí, quando você estiver lá na sua prova, quando você estiver na frente do seu cliente e você precisar se lembrar dessa informação, você já vai se lembrar qual é o caminho que a sua mente faz, o caminho de neurônios que a sua mente faz até aquela informação. É interessante, né? Se você enxergar e é assim, de forma, eu não posso dizer isso literalmente, mas é assim quase que literalmente. É esse caminho de neurônios que você precisa conhecer, que te levam até a memória do que você estudou. Então a aplicação é para isso. Quando você tá no seu, voltando à nossa analogia do relacionamento, a aplicação você fala assim, é isso, é ela é a pessoa certa, ele é a pessoa certa. Aí ele vai lá e ele te pede noivado, ele tá colocando o negócio em prática. Não, vamos fazer esse negócio dar certo. Chega de namorinho qualquer um faz. Vamos fazer isso aqui funcionar, vamos fazer esse relacionamento ser de verdade, vamos pra prática mesmo. Vamos noivar, vamos organizar as coisas pro casamento juntos, vamos juntar as famílias, vamos organizar as coisas para nossa casa e montando nossa casinha prático. São ações práticas realmente, tá? Essa é a aplicação. E aí, se você não tem a prática, o que acontece? Você não aprende. A verdade é essa. Você não retém conteúdo, você não tem resultados, porque resultados só vem quando você aplica o conhecimento. Você está só se enganando, perdendo tempo, fingindo que está estudando. Não pode. A aplicação, ela é muito importante. E aí, com a aplicação, o que acontece? Você sai daquela abstração da teoria que a gente falava e concretiza. A hora que você concretiza, você desenvolve vínculo emocional, que é inquebrável, é uma memória inquebrável, vínculo visual, vínculo associativo, e assim você consegue aprender de fato, ok? E quando você aprende por meio de aplicação, quando você vive a experiência prática, é impossível de ser quebrado, de ser esquecido. Na prática, para concursos, aplicação é fazer questões. Para outras áreas, é dar palestras, é apresentar aquele trabalho, apresentar o TCC. Pode ser o teste para você apresentar a palestra ou o TCC, tá? Antes de dar essa aula aqui para vocês, eu testei essa aula.
é fazer um teste para a audiência que você vai fazer no seu cliente, talvez alguma coisa relacionada dentro do seu consultório, você tentar se auto-explicar ali, como se você estivesse explicando para uma pessoa leiga no assunto sobre aquela doença que ela tem. É você programar alguma coisa, eu tenho vários alunos de programação, é você programar algum software, alguma coisa ali na prática, ok? E aí, a gente então passou pela visita. Visita, que é aquele momento de encantamento, aquele primeiro olhar. Aí, objeto de estudos, que é o estudo em si, em que você tem aquela paixão, você quer conhecer a pessoa, você quer conhecer e entender o conteúdo. Depois do desenvolvimento de raciocínio, a paixão ficou de lado e você começa a produzir algo seu, algum juízo de valor em relação àquele conteúdo daquela pessoa. Depois é uma anotação, são as provas materiais de que você aprendeu, uma foto no Instagram, a viagem que vocês compraram juntos. Depois a aplicação é colocar em prática aquele relacionamento, fazendo questões, ou vivendo a experiência prática, que é aquele momento em que você vai pedir noivado, vai arrumar uma casa para vocês morarem juntos. E por fim, vou dar R de revisão. Quem faz revisão aí? Eu quero ver quem vai falar a verdade. Quero saber se você faz revisão, tanto no final do bloco de estudos, quanto de uma forma frequente, espaçada. Bom, a revisão no seu relacionamento é quando você tá lá no casamento ou preparando as coisas pro casamento e você vê fotos antigas, sabe? Sabe quando passa fotos antigas, assim, do relacionamento de vocês? E você consegue quase que viver aquilo que vocês passaram de novo juntos? Você olha aquela foto, se lembra daquele momento, o sentimento que você tava, o quão feliz você tava com aquela pessoa. E você reafirma, você repete, não é essa pessoa mesmo, é essa pessoa que eu quero. É pra isso que serve a revisão. Para concretizar o conteúdo de fato, para reafirmar, para repetir, para levar para a memória de longo prazo, para criar um compromisso que seja eterno. A revisão é o casamento, é o compromisso eterno. Nath contando, não sei fazer revisão, sempre me organizo, mas não consigo colocar em prática. Gente, se você bagunça a organização da revisão, revisar passa a ser chato. Por isso que eu tenho a Batalha Naval, que é maravilhosa. É uma organização simples de revisão. Faço revisão cumulativa dos assuntos da semana. A Ju contou que fez hoje, eu também fiz hoje, Ju. Todo dia ao final dos estudos e no começo do próximo e também toda semana. Ótimo, Val. É exatamente assim que eu faço também. Na prática, a revisão, ela se dá ao final do bloco, que é no momento em que a gente fez visita, objeto, desenvolvimento, anotação, aplicação, revisão. A revisão é o momento de você assentar o conteúdo na sua cabeça. Se você não faz isso depois que você estuda, você vai ter uma sensação que você não está retendo muito bem o conteúdo, que aquilo não vai conseguir ser usado por você lá na frente, porque as nossas memórias, a nossa mente, ela tem muita informação. E para ela entender aquilo que precisa ser levado para a memória de longo prazo, as informações não podem estar bagunçadas, sobrepondo uma outra na sua mente. Elas precisam estar alinhadas como um grande mapa mental, ok? E a revisão, ela serve para isso, para você alinhar, reter de fato o conteúdo. Para quando você precisar usar, ele estiver pronto ali na sua bagagem de conhecimento. Você conseguir encontrar dentro da sua mochilinha de conhecimento. Feito? Com revisão, então, você leva a informação para a memória de longo prazo e você consegue usar aquele conteúdo quando te for demandado, tá? Não sei com qual frequência devo fazer a revisão. Vamos lá, Nath. Primeiro, revisão no final do bloco do Vou Dar. Uma revisão rápida, uma sentada no conteúdo. Dá uma passada de olho nas suas anotações, pronto. 2 minutos, 5 minutos ali, tá feito. Beleza? Revisão de 24 horas, que foi a que a Val falou. Todo dia, no outro dia, dá uma lembrada, tenta evocar, sem olhar. Tenta evocar o que você estudou ontem. Ontem eu estudei isso, estudei aquilo. Aquele foi o tema central, as classificações e as palavras-chave. Beleza. Aí dá uma olhada nas suas anotações para tirar a prova. Revisão de 24 horas. E a revisão semanal, que é aquela revisão que você faz de forma frequente e repetida
espaçada. Por que espaçada? Porque a sua memória, ela vai se perdendo com o passar do tempo, se deteriorando com o passar do tempo. É normal. Todos nós fomos feitos para ter uma limpa durante a noite, aliás, das informações que a sua mente considera inúteis. E quais são as informações que a sua mente considera inúteis? Aquelas informações que você não repetiu, que você não falou para ela várias vezes que era importante. Ou seja, a sua mente considera aquela informação importante se você repetiu ela com uma grande frequência, ok? Como revisão na prática como é a revisão na prática? A revisão na prática é você. Aí você escolhe um dia na semana para fazer essa sua revisão semanal e você vai olhar para o seu material que você produziu nas anotações e vai evocar aquele conteúdo, tentar fazer uma autoexplicação sobre aquele conteúdo. Ou você vai fazer questões, você vai aplicar aquele conteúdo. Essas 3 opções são revisão, ok? E a revisão, quando você faz ela semanal e você estuda uma matéria por semana, como a gente falou nas lives de aquecimento nos últimos posts, ela fica muito fácil de ser feita. Porque você vai ver que você vai ter um bloco de assuntos de uma matéria que você estudou em uma semana. E esse bloco vai ser sempre revisado juntos nas próximas segundas-feiras, nas próximas terças-feiras, ok? A verdade é que a gente já passou de 1 hora no nosso workshop. E essa parte da revisão, ela é muito interessante, ela tem vários pormenores. E se eu ficasse aqui tentando explicar absolutamente tudo pra vocês, eu vou bagunçar a cabeça de vocês. Eu já dei muita informação, muito conteúdo. No momento eu preciso que vocês apliquem tudo que eu falei, apliquem o método de estudos, a parte da visita, a parte do objeto de estudos, a parte do desenvolvimento de raciocínio, aplicação, anotação e revisão. Então a gente já falou de muita coisa aqui. E para não bagunçar tudo na cabeça de vocês, a gente vai precisar parar por aqui, tá? A gente vai precisar reter esse conteúdo, fazer essa revisão aqui comigo, porque seguimos sempre o método de estudos Vodar. Então, a visita, que é o momento de delimitar o conteúdo, olhar ali o que você vai estudar, o sumário, fazer pré-questões. O objeto de estudos, que é aquele momento em que você faz o estudo em si, consome a aula ou o livro. Depois, o desenvolvimento de raciocínio, que é uma autoexplicação, é você parar para pensar. Pensar é dialogar dentro da sua própria mente, ou de forma verbal, mas verbal cansa mais, né? Então pode ser dialogar dentro da sua própria mente. Depois, a anotação, de forma sucinta, para servir para revisão depois. Em seguida, a aplicação, que é colocar em prática, fazer questões. E, por fim, a revisão, que é aquele momento de você assentar o conteúdo na sua mente. Ok? Esse é o nosso método de estudos Vodar. Sobre a revisão, vocês estão trazendo várias questões aqui nos comentários e realmente existem muitas questões em relação à revisão. Lá no SME, de revisão, a gente tem 1 hora de aula na parte da base e eu dei esses dias uma aula de implementação da revisão com a tabela da Batalha Naval. A tabela da Batalha Naval ela é muito legal porque eu consigo mostrar para vocês de forma bem organizada ali o que você vai estudar, o que você vai revisar, como você vai revisar, por qual material você vai revisar, o que você vai fazer, se você vai evocar, se você vai colocar em prática, ou se você vai ler o seu material de apoio, ou se você vai preencher as lacunas da lei seca para quem estuda para concursos. Tá tudo lá escrito nessa tabela. Que dia você vai revisar, tudo organizadinho, de forma simples e fácil. Eu vou ver de mostrar para vocês nos stories durante essa semana a tabela de Batalha Naval, porque ela é muito interessante, ok? E dentro do SME a gente trabalha a Batalha Naval, que é a organização simples de uma revisão. Dentro do SME eu falo sobre mais técnicas de memorização, de concentração. Coloquei no material de apoio de vocês também algumas coisas complementares em relação à técnica de concentração, sobre retomar a concentração na medida que for necessário. Nos estudos, gente, quando a gente senta para estudar, a visita é muito importante para a concentração, mas é fato que a concentração, ela não é algo que vem de forma natural, ela precisa ser retomada, tá? Muita gente escreveu que a maior dificuldade nos estudos é a concentração. E de fato é difícil concentrar, principalmente se você não está treinando isso. É preciso retomar a concentração quantas vezes forem necessárias, ok?
Eu já falei, Lívia, eu já falei na live da semana passada, foi a live 6, se não me engano. Na live 6 eu falei sobre uma matéria por semana, dá uma olhada que tá salva no feed, ok? E tem muita coisa também lá no seu método de estudos em relação à revisão, a todos esses passos do método. Lá no SME eu estudo com vocês na prática, é muito interessante porque eu pego um PDF, eu pego uma lei, eu pego uma aula dada ali, eu pego um livro e eu estudo ele com vocês, eu passo todos os passos do método para você entender de fato como que aquilo funciona, como que aquilo se constrói e que de fato eu provo que funciona na prática, né? É importante você ver aquilo funcionando na prática. E é muito bom poder te acompanhar de perto, é muito bom poder acompanhar os meus mais de 300 alunos de perto. Eu acredito nesse estudo personalizado de fato, individualizado, em que você consegue ter o seu método de estudos, um método de estudos aplicável todos os dias, para que você tenha foco e consiga eliminar a procrastinação. E infelizmente eu queria dar atenção gratuita a todos vocês. Eu realmente conseguiria falar sobre isso que eu falo pra vocês de forma gratuita, porque isso é a minha essência, eu amo falar sobre isso. Mas vocês, só no WhatsApp do Afiando Seu Machado tem mais de 700 pessoas, então infelizmente eu não conseguiria dar a atenção que vocês precisam. Um segundo ponto, aqui também é o meu trabalho, é a forma como eu consigo sustentar a minha vida e também sustentar esse bebezinho que está chegando, que precisa de fraldas, precisa de um enxoval, né? Então esse é o meu trabalho, é assim que eu ganho dinheiro, é ensinando aprendizes a aprender e a transformar a vida profissional e pessoal. E também, é verdade que ensinar vocês a aprender e não ficar só anos estudando, é o que me move. E também tem outro ponto, que eu percebi isso levando na cara. Quando eu dava o meu material, ou dava tudo de graça, sabe? Dava conteúdo de graça, eu percebi que nem todo mundo tinha compromisso de fato com aquele assunto. Nem todo mundo tem compromisso com os milhares de posts e conteúdo valor diamante que eu dei pra vocês nos últimos dias. Às vezes o compromisso só vem quando você de fato investe em você. E eu sei que você está investindo em você, fazendo cursos, fazendo faculdade, fazendo uma pós, fazendo um médio curso. Mas se você está fazendo tudo isso sem ainda saber estudar, sem ainda ter afiado o seu machado, você tem que respirar fundo e perceber que o investimento que você está fazendo nessas instituições, nesses cursos, ele só vai valer a pena de fato se você souber aproveitar o conteúdo que está sendo dado ali. Vocês estão sabendo aproveitar o conteúdo que está sendo dado nesses cursos que vocês estão fazendo, nos livros que vocês estão lendo? Enquanto vocês não aproveitarem esse investimento feito em vocês, na profissão de vocês, no pessoal de vocês, é como se vocês estivessem sentando para estudar e de fato perdendo o tempo de vocês, porque vocês não estão construindo resultados práticos. Adultos precisam de resultados práticos. O que vai fazer você ter ânimo para estudar todos os dias são resultados. E os resultados vêm por meio de um método de estudos, por meio de uma boa organização. No SME também a gente traz toda a organização do seu cronograma de estudos, ok? A oportunidade de estar comigo, de estar aqui tendo esse passo a passo dos estudos, tendo uma direção em que o passo a passo vai te levar aos resultados que você busca por meio dos estudos, vai ficar ainda mais fácil, vai ficar ainda melhor quando vocês conhecerem o seu método de estudos. Eu vou abrir hoje as inscrições do seu método de estudos, que é o nosso curso sobre aprendizado. Eu vou mostrar aqui pra vocês, eu separei aqui alguns pontos sobre o SME para vocês conhecerem. Ó, o SME, ele tem 4 módulos base, que é e mais o Esquenta SME. Eu vou mostrar exatamente o que tem nesses módulos bases. Eu também vou dar pra vocês, pra essa turma, 3 bônus super importantes, que eu já vou explicar quais são. São 7 intensivos, que são assuntos acessórios ao conteúdo base do SME, e mentorias ao vivo todo mês lá no seu método de estudos, para você tirar suas dúvidas, para você conseguir conversar com outros aprendizes. É sempre bom a gente se sentir numa comunidade, né? E aí os 4 módulos bases quais são?
O primeiro, que é a parte das boas-vindas, a gente faz um esquenta SME. No esquenta SME, é tipo um pré-SME. Eu te ensino a estudar o próprio curso, porque eu sei que vocês chegam ali no SME, tem várias aulas para assistir e vocês não sabem como estudar aquelas próprias aulas. Então eu faço, em 1 ou 2 horas de aula, tem ali tipo um resumo tanto do método de estudos quanto da parte de organização para você conseguir estudar o próprio SME. E aí a gente entra nos 4 módulos base. O primeiro é competência de aprendiz. É aqui que eu te transformo em protagonista da sua vida. Esse é o módulo que todo mundo fala, Mari, eu choro assistindo esse módulo. Porque ele é muito... Ele mexe com você, ele te chacoalha, ele te coloca pra agir de verdade, ele te faz ficar confiante nos seus estudos. Eu amo esse... A competência de aprendiz, pra mim, eu poderia parar nesse módulo, porque isso já te faria estudar melhor. Eu trato muito as questões mais subjetivas, que são difíceis de serem tratadas, né? Depois, a gente tem o método de estudos na prática. Então, o segundo módulo dos módulos base é o método de estudos na prática. A gente fala de visita, objeto, desenvolvimento de raciocínio, anotação, aplicação. Tem muitas aulas de anotação lá para quem está precisando anotar e saber o que é mais importante dentro das anotações. E também revisão, tem bastante aula de revisão, tem material de apoio, tanto tabelinhas de organização para vocês da revisão das anotações, quanto material de apoio que eu vou mostrar aqui pra vocês, quer ver? Vou mostrar uma aula. Ó, as aulas, todas as aulas tem eu do lado, eu de um lado, e o material de apoio que são mapas mentais. Pra vocês conseguirem enxergar exatamente como é que eu tô falando, porque somos todos muito visuais, né? E aí, seguindo, terceiro, organização e planejamento. Aqui a gente monta o seu mapa do aprendizado, você conhece a prioridade da sua vida, você monta um planejamento de médio prazo, que é aquele mais amplo, e depois você aprende a montar um planejamento detalhado em menos de 10 minutos, que é o que eu faço todos os dias e que muda a sua vida para sempre. E por fim, a gente tem o 4º módulo, que é aquele de como se manter agindo. Uma pessoa que sabe tudo isso, mas não consegue se manter agindo com constância, estudando todos os dias, não adianta nada. Então, nesse módulo, a gente vai falar sobre descansos, a gente vai falar sobre erros, a gente vai falar sobre vários pontos importantes para vocês se manterem agindo, tá? E aí, quais são os bônus do SME? O primeiro bônus é como estudar para concursos e OAB. Eu tinha um curso que ele era só de concursos e OAB. Eu peguei as principais aulas desse curso e coloquei lá. Tem escolha de cargo, edital por ordem de prioridade. Então, se você quer saber quais são os assuntos que mais caem na sua prova de forma rápida e simples, você precisa fazer um edital por ordem de prioridade da forma como eu ensino vocês lá no SME, tá? Eu tenho uma tabelinha para vocês se organizarem certinho. Temos também aula sobre lei em lacuna. A melhor forma de estudar lei é fazendo leis em lacunas. Eu ensino para você como fazer a lei em lacuna. Temos aulas sobre questões, sobre materiais de estudos, para você saber escolher os seus materiais de estudos bem, e sobre a revisão focada no concurso. E aí, eu ainda coloquei mais 2 bônus muito importantes. O primeiro é de como vencer o vício nas redes sociais. É até injusto, mas hoje os nossos maiores inimigos são as redes sociais, sim. E se eu não tiro vocês das redes sociais, eu vou sempre perder vocês. Sempre. Então essa aula é muito importante, baseada em neurociência, vocês vão amar. E como dormir melhor também é um ponto que vocês acabam pecando muito. Eu levei um especialista do sono para conversar com vocês, é bem interessante. E além disso, ainda tem outros 7 intensivos. É muito conteúdo, não tá faltando nada no SME. Eu falo assim, se tiver faltando a gente vai lá e faz acontecer. Mas eu entrego absolutamente tudo, é um curso completo. Como cada temperamento estuda para você personalizar os seus estudos, as melhores técnicas para vencer a procrastinação, treinamento para gerenciamento de tempo. Eu falo para começar o curso nesse treinamento, porque ele é muito legal. Como a neurociência pode te ajudar a estudar mais, para você aprender a se recompensar nos estudos. Inteligência emocional, que hoje é a principal habilidade para você viver nessa sociedade muito louca. Aprender a escrever e se comunicar melhor. Aqui eu falei sobre o desenvolvimento de raciocínio, que é tão importante. Conhecer as virtudes que você precisa ter para construir um estudo diário. Esses são os intensivos.
E a gente ainda tem as mentorias em grupo. Elas são mensais, ao vivo, pelo Zoom. E nessas mentorias, eu faço tipo uma aula de implementação mesmo. Eu sei que é difícil, muitas vezes a gente assiste a aula e não implementa. Então nessas mentorias eu dou espaço para vocês implementarem e tirarem dúvidas. E é agora que vem um momento surreal. Sabe por quê? Eu preciso contar pra vocês uma coisa. Eu percebi que muita gente entra no SME e fala assim, Mari, eu já tenho muitos outros cursos que eu faço. O SME tem muita aula, eu não sei exatamente se eu vou conseguir dar conta dessas aulas. E não são muitas aulas não, tá, gente? É o suficiente, é o necessário para fazer transformações reais na vida de vocês. Vocês podem começar pelos 4 módulos base e seguir ali só neles. E depois ir assistindo o que vocês acharem necessário. A rede social tá me atrapalhando, eu tô precisando aprender a me comunicar melhor. Aí vocês vão assistindo o que é necessário. Mas a verdade é que eu queria fazer, há um tempo eu vim conversando com os meus alunos, que vocês que me acompanham aqui, vocês sabem que eu gosto de fazer imersão nos estudos. Eu pego tipo um sábado, uma sexta-feira, a tarde toda e fico só sentada estudando para dar uma adiantada. Quem entrar hoje, segunda-feira, na segunda-feira no seu método de estudos, eu já vou passar a oferta completa para vocês. Quem entrar hoje, o que vai ganhar? Vai ganhar uma imersão. Eu vou dar todo o método SME, a parte de organização, de método de estudos, de trilha dos estudos, de revisão, absolutamente tudo em um dia. Eu nunca fiz isso. É especial para essa turma. E só para quem entrar hoje, segunda-feira. Quem entrar hoje, na segunda-feira, o link já está na bio. Quem entrar no dia de hoje vai ganhar essa imersão. Eu vou vender essa imersão, ela vai ser em setembro. Eu vou vender essa imersão por R$497. E quem entrar hoje no SME vai ter acesso a todo o SME, todos os bônus que eu falei e essa imersão também. E tem mais. Tem mais uma coisa que eu preparei especial para essa turma de agosto. Presta atenção. Além de você conseguir ver todo o método SME e aplicar no dia da imersão, eu vou dar tempo para passar a teoria e vou falar, agora aplica. Vai, aplica, faz o que tem que ser feito. Porque daí você é obrigado a fazer, senão você só fica assistindo a aula e não fica aplicando, ok? Essa é a imersão. Todo mundo que entrar hoje, segunda-feira, no seu método de estudos vai ganhar a imersão que custa R$497, vai sair completamente de graça para vocês. E quem entrar enquanto eu estou aqui falante nessa live, vou ficar mais alguns minutinhos aqui. Quem entrar enquanto eu estou aqui, tome essa decisão óbvia o quanto antes. Quem entrar agora vai ganhar 1 hora, isso é uma coisa que vocês gostam muito, 1 hora de consultoria comigo. 1 hora inteira pra eu colocar a sua vida no mapa mental e a gente conseguir tirar suas dúvidas individuais. Então você pode assistir umas aulas do SME e depois a gente marca a nossa 1 hora de Zoom, só eu e você e eu vou te ajudar nas suas dúvidas individuais. Ai, Mari, eu tentei aplicar a visita assim, assado, não deu certo. O que você me indica? Eu vou te ajudar. Ai, Mari, eu não tô conseguindo fazer a anotação. Eu vou fazer com você nessa 1 hora que a gente tem. Mas é porque assim, eu não consigo atender todo mundo, meu tempo é limitado, né? Não consigo ficar 1 hora com cada um de vocês. Então é só pra quem entrar durante essa live. O link já está na bio. Eu estou esperando vocês lá no seu método de estudos. Quem entrar durante essa live vai ganhar a consultoria, vai ganhar a imersão também. Porque quem entrar na segunda-feira ganha a imersão de estudos, ok? Então, além dos bônus gerais que eu já passei pra vocês, que são as mentorias em grupo mensais, o curso de sono, o curso de redes sociais, o curso de concursos de OAB, o de como cada temperamento estuda e todos os outros, ainda vamos ter a imersão e também vamos ter a consultoria aceleradora de resultados, que é pra quem precisa de uma pegada na mão que a Mari vai ajudar vocês, tá? Eu trouxe aqui, esses dias mesmo eu recebi eu fiz uma consultoria com ela e eu recebi esse depoimento de uma das minhas alunas. Ela contou que antes ela não tinha planejamento, que era sempre uma bagunça, ela não tinha estudado nada, ou estava sempre cansada e estudada, não tava rendendo nos estudos, sempre gostou de estudar por videoaula, copiava tudo, não aprendia
copiava. Estão me ouvindo? Até a respiração do professor a pessoa copiava. Ó, já tem gente entrando no SME, já tem gente aproveitando a consultoria e a imersão. Quem entrar hoje ganha imersão, quem entrar enquanto eu estou aqui ao vivo com vocês ganha a consultoria. Corre para aproveitar essa consultoria, porque ela é sensacional, ela muda a sua vida, tá? Ó, PDF lia, marcava tudo. Sabe aquele PDF que é todo amarelo, que você não estudou nada, só ficou marcando um monte de coisa? Aí, depois do SME, vamos pegar aqui o depoimento de depois do SME. Depois do curso, planejo o meu dia. Tem um trem na minha frente aqui. Controlo meu rendimento. O método Vodar, eu estudo com clareza, eu sei o que eu tô fazendo. Eu anoto os pontos específicos, eu faço questões, eu faço revisão. E a consequência é que eu retenho muito mais o conteúdo e ganhei mais tempo de estudo. Ou seja, ela tá estudando com mais qualidade e ela não precisa ficar estudando um monte de coisa, porque ela tem filho, ela é cheia de coisa pra resolver. Só de saber estudar e ter um horário específico reservado no meu dia já mudou tudo. Passei a ter prazer em estudar. Eu amo quando falam isso. Amo. Temos mais. Ó, resultados. Mari, em quanto tempo o SME dá resultado? Em 2 semanas. 40% das aulas assistidas e já percebeu que a visita é essencial no processo, objeto de estudo, tudo se encaixa. Eu tava com dificuldade de retornar, mas com o método conseguiu chegar no objetivo. E também... Ó, o SME, proposta de trabalho, fiz uma entrevista, consegui, proposta na PUC, temos também, os nossos alunos conseguem, aprovações, e sempre nos primeiros lugares, tá? Ó, essa daqui, aprovação, fiquei em 2º lugar nas provas, e esse aqui ficou em 5º lugar ou 3º? 5º lugar nas provas, enfim, tem vários depoimentos, eu vou postando eles pra vocês, pra não ficar enchendo vocês aqui com depoimentos. Eu tô na verdade enrolando pro pessoal que ainda não se decidiu pela consultoria, pra vocês não perderem. Gente, 1 hora de consultoria comigo, eu e você e eu, no tete a tete ali, ó, pra eu tirar todas as suas dúvidas individuais, é uma paz na terra, viu? É uma paz. Então corre, consultoria, imersão se entrar hoje, uma mentoria por mês ao vivo com as aulas de implementação durante os próximos 12 meses, pelo menos, tá? Curso de sono, curso de como vencer o vício nas redes sociais, juntando todos esses bônus que eu tô dando pra vocês, sem nem pensar no módulo base da SME, sozinho já fica mais de R$2.500, né? A consultoria comigo é R$500, a imersão eu vou vender em setembro, a imersão vai ser em setembro, eu vou vender por R$497, o curso de sono mais R$500, o curso de vício nas redes sociais mais R$500, as mentorias de forma ao vivo, em grupo, mais R$500, enfim, dava mais de R$2.500 aí fácil só nos bônus. E aí, você vai aprender a estudar com foco, eliminar a procrastinação. E eu tenho certeza disso, depois do SME vai ser questão de tempo para você chegar no seu objetivo. Porque o que você está precisando é destravar os seus estudos. É todos os dias estar ali sentado, estudando, tendo resultados, porque você segue um método de estudos. É todos os dias não sentar para estudar e não conseguir. É muito ruim sentar para estudar e não conseguir estudar. E muitas vezes falta essa clareza de organização do como fazer nos estudos. E é fato que a gente não compra foco. A gente não compra, seria ótimo se a gente pudesse comprar foco. Não tem preço o que eu tô trazendo aqui pra vocês, as habilidades que eu tô construindo com vocês, e realmente não tem. Eu lendo os depoimentos, é que são muitos aqui pra eu mostrar pra vocês, vai ficar chato. Mas eu lendo os depoimentos, eu falo, caramba, que legal, eu fico emocionada de verdade. Porque o SME, ele chega exatamente onde eu imaginei, onde eu sempre sonhei que ele iria chegar na vida das pessoas. Ele faz as transformações que eu sempre sonhei na vida das pessoas. Então eu fico muito feliz. E não adianta você ter o melhor material, o melhor livro, o melhor cursinho, o melhor ambiente acadêmico, se você não tem foco, não retém o conteúdo, não consegue estudar. Me responde uma coisa aqui, ó. Vamos pensar comigo. Antes eu já vou revelar o valor do curso, tá? Quem ainda não foi no link da bio ali, aqui eu já vou te revelar o valor do curso. Se você gastou, quanto que você gastou somando aí apostilas, PDFs, os materiais dos cursinhos,
o cronograma de não sei aonde, quanto que você gasta por mês na mensalidade da sua faculdade, por exemplo, no seu cursinho de inglês, no seu cursinho de espanhol. Quanto desses investimentos estão realmente valendo a pena? Tem gente que paga R$1.000 na mensalidade da faculdade por 5 anos e tá jogando a faculdade no lixo. Paga uma pós caríssima, tá jogando a pós no lixo, porque não consegue aprender. Não tá aproveitando de fato aquele conteúdo. Cursos caríssimos. Então assim, eu tenho certeza que o valor que eu vou te falar aqui, ele é acessível para você. O valor do SME é acessível para você, porque ele é o investimento certo, aquele investimento de afiar o machado para você fazer valer os outros investimentos que você está fazendo em sequência, mas que não estão te trazendo resultados, ok? Eu não quero mais que você fique refém de professor, nem de mim mesma, tá? Ninguém vai ficar dependente de mim, não. Eu gosto de independência, cortar o cordão umbilical e eu quero vocês soltos, tendo resultados reais. Não vai ser dependente de professor, de cursinho, daquele ou do outro material. É alguém, um aprendiz independente e capaz de fazer o que tem que ser feito. E eu te garanto, você não vai pagar nem perto dos R$1.000 do que você paga aí na faculdade, na mensalidade da faculdade, nem os R$199 por mês num cursinho famoso de concursos que tem aí. O SME, mais todos esses bônus que eu falei pra vocês, que somam mais de R$2.500, hoje vai estar saindo por R$997 à vista, ou 12 vezes de R$99,50. E se você pensar diariamente, R$99,50 dá menos de R$4 por dia, que hoje em dia em certas regiões você não compra nem um café por menos de R$4 por dia. Tá dura, gente. Não tá fácil. Então, esse é o valor do SME hoje, R$997. Aproveitem, porque é o melhor investimento que vocês vão fazer na vida de vocês. Eu tenho prazer, o orgulho de dizer isso, porque são palavras dos meus alunos. Eles que me falam, Mari, o SME foi o melhor investimento que eu fiz em mim. Porque eu aprendi a aprender, eu aprendi a me organizar, eu aprendi a desenvolver raciocínio, a pensar melhor, eu fiquei mais calma, porque eu cuido de todas as áreas da vida. É barato, com certeza é barato, o tanto que vocês vão aprender tá valendo muito a pena. Aproveita essa oferta, mais barato que os cursinhos que vocês fazem realmente, tá? E o acesso ao método, ao fazer você aprender a aprender, que é algo que você nunca foi ensinado, vai te trazer os resultados que você quer. Então, se hoje você está desempregado, se hoje você não tem a vida que você sonha, tanto profissional quanto pessoal, pode ter certeza que esse investimento vai ser a construção da vida que você sonha. Eu pego na sua mão e eu tenho o maior prazer de construir esse sonho com vocês, tá? O link para vocês aproveitarem, ainda dá tempo de aproveitar a consultoria comigo, tá? Aproveitarem 1 hora de consultoria comigo. A imersão, gente, é um dia, em um único dia, eu vou passar todo o SME pra vocês. Todo o SME pra vocês aplicarem junto comigo e conseguirem avançar mais rápido no conteúdo, ok? Mais todos os outros bônus que eu falei, de concursos, de sono, de vício nas redes sociais. O link tá na bio. Se você quiser, me chama no direct que eu te mando um link também. Manda sinal de fumaça, faz alguma coisa, mas consegue esse link hoje, segunda-feira, para você aproveitar a nossa imersão, tá? Corre, porque esses bônus realmente nunca aconteceram, eles são inéditos e vocês precisam aproveitar, vai valer muito a pena. Quem entrar durante a live é a consultoria e quem entrar hoje, segunda-feira, vai ganhar a imersão. Ok? Ficou alguma dúvida? Não fica procrastinando essa decisão, tá, gente? É uma decisão óbvia. Não procrastina, não fica pensando. Até porque se você entrar hoje no SME pra já se assegurar que vai ter consultoria, vai ter imersão, aí você entra no SME, viu que não era exatamente aquilo que você estava esperando, você tem 7 dias pra pedir reembolso. É tudo pela plataforma, eu nem fico sabendo, nem participo. Então fiquem à vontade pra entrar, pra conhecer, ok? Eu espero vocês, o link está na bio, vou deixar o link nos stories também. Me pede lá por direct, caso necessário. Ficou alguma dúvida sobre o SME? A voz já tá
indo embora. Se ficou alguma dúvida, estou à disposição para tirar essas dúvidas de vocês. Vamos conversar. Eu e minha equipe estamos preparados para atender cada um de vocês, para que vocês façam realmente uma compra do SME que, é isso que eu quero. Mas, sinceramente, é uma decisão óbvia. Aproveita para entrar. Eu tenho certeza que vocês vão amar o SME. Ok, boa noite a todos vocês. Uma ótima semana, que seja uma semana abençoada, de muito estudo, de estudo agora com método. Eu quero ver vocês usando o método de estudos. E em caso de dúvida, estou à disposição. Corre pro link. Estou enrolando aqui pro pessoal que ainda não decidiu pela consultoria. 1 hora de consultoria comigo, corre pro link. Sai dessa live, corre lá pro link. Ele tá na bio. Entra agora, porque se você entrar agora, até as 21h45, eu vou fechar a live agora. Até as 21h45, quem entrar ganha consultoria. Amém. Muito obrigada, gente. Que bom que vocês gostaram. Boa noite. Beijinho, gente. Até as 21h45 ganha consultoria e até o final de hoje, segunda-feira, às 23h59, ganha imersão. Ô, Alex, você entrou atrasado? Meu filho do céu, método de estudos eu vou dar. Estamos no final da live. Te espero lá no link da bio, Alex. Lá você vai descobrir o método e um pouco mais, tá? Link da bio, Alex, vai lá, corre lá e aproveita. Um beijinho pra vocês, até o próximo.